O ano é 1961. O mundo é um barril de pólvora. Em Berlim, um muro de concreto e arame farpado divide o leste do oeste, o comunismo do capitalismo. Em Washington e Moscou, as duas maiores superpotências da história apontam milhares de mísseis nucleares uma para a outra. A humanidade vive sob a sombra constante da aniquilação mútua. Nesse cenário, a França, liderada pelo orgulhoso general Charles de Gaulle, se recusa a ser um peão no jogo americano-soviético. Com sua própria bomba atômica, ela se afirma como uma potência global independente, projetando seu poder e influência por todo o globo. Enquanto isso, a 8.000 quilômetros de distância, o Brasil vive um sonho. A era da bossa nova, do otimismo dos anos dourados. Sob a excêntrica liderança de Jânio Quadros, o país parece mais preocupado em construir seu futuro do que com as tensões da Guerra Fria. Ninguém poderia imaginar que o próximo grande confronto internacional não aconteceria em Berlim ou em Cuba. Ele aconteceria aqui. E o motivo que colocaria navios de guerra em rota de colisão não seria ideologia, território ou espionagem. O pomo da discórdia. Tudo começa no fundo do mar. Por séculos, pescadores brasileiros capturaram lagostas em águas costeiras rasas. Mas no início dos anos 60, a lucratividade da lagosta atraiu uma nova frota. Barcos pesqueiros franceses, maiores, mais bem equipados, que começaram a operar na mesma região, mas um pouco mais longe da costa. A crise não era sobre a pesca em si, mas sobre uma questão de direito internacional. O Brasil, na época, defendia que sua soberania se estendia por toda a sua plataforma continental, a extensão submersa do seu território. Um almirante brasileiro da época resumiu a posição de forma clara: o fundo do mar não é terra de ninguém, é a continuação do nosso solo. A França, para proteger os interesses de seus pescadores, apresentou uma tese notável. Paris argumentava que, ao se moverem dando saltos no fundo do mar, as lagostas eram como peixes. Elas nadavam, e se nadavam, estavam em águas internacionais, livres para serem capturadas por qualquer um. Para o Brasil, a resposta era simples: lagosta não nada, lagosta anda. E se anda, ela o faz em solo brasileiro. A ridícula tese da lagosta nadadora foi a gota d'água. A Marinha do Brasil recebeu ordens para agir. Operação Lagosta. Com a recusa francesa em retirar seus barcos, o governo brasileiro autoriza a Operação Lagosta. Uma força-tarefa naval é formada para patrulhar a costa e fazer valer a soberania do país. A resposta de Gaulle foi imediata e desproporcional. Ele não via aquilo como uma disputa pesqueira, mas como um desafio direto à honra e ao prestígio da França. Uma força-tarefa francesa foi despachada para proteger seus cidadãos. Sombra de guerra no Atlântico. O primeiro contato acontece em 2 de janeiro de 1962. A corveta da Marinha do Brasil, Ipiranga, intercepta o pesqueiro francês Cassiopée, operando ilegalmente. As ordens do Comando Naval Brasileiro eram inflexíveis. Apreendam o primeiro barco que encontrarem, sem exceções. A notícia da apreensão explode em Paris como uma declaração de guerra. A frota francesa recebe ordens para acelerar. No Brasil, o estado de alerta é máximo. O comando da aeronáutica é acionado. Por dias, as duas marinhas se encaram à distância, um jogo mortal de gato e rato no imenso tabuleiro do Atlântico. A tensão era tão alta que aviões brasileiros foram enviados para sobrevoar os navios franceses. Mas em um dos episódios mais surreais da Guerra Moderna, eles não carregavam bombas. Carregavam mensagens, instando os franceses a recuarem. O mundo prendia a respiração. A OTAN foi notificada do confronto entre 2 de seus aliados. O secretário de Estado americano, Dean Rusk, teria dito em uma reunião de emergência: "Vocês estão me dizendo que vamos entrar em uma crise global por causa de lagostas? Um tiro errado, uma ordem mal interpretada, e a Guerra da Lagosta deixaria de ser uma anedota para se tornar uma tragédia." O legado da lagosta. No final, a guerra não veio. Diante da firmeza brasileira e da situação internacional cada vez mais absurda,
a diplomacia prevaleceu. A França concordou em retirar seus pesqueiros, encerrando a crise. Mas a vitória do Brasil não foi apenas simbólica. Como resultado direto da crise, o Brasil tomou uma atitude unilateral e ousada que mudaria o direito marítimo para sempre. Estendeu seu mar territorial para 200 milhas náuticas. Uma decisão que, inicialmente criticada, foi depois seguida por várias outras nações e consolidou o conceito de zona econômica exclusiva. A Guerra da Lagosta, hoje lembrada como uma curiosidade histórica, foi um momento definidor para a soberania brasileira. Como um historiador naval escreveu, foi a primeira vez que o Brasil demonstrou ao mundo que estava disposto a usar a força militar para defender seus interesses econômicos, e não apenas suas fronteiras físicas. Ela provou que, na complexa arena da geopolítica, às vezes, as maiores batalhas são travadas pelas razões mais inesperadas, e que mesmo uma nação em desenvolvimento, com coragem e determinação, pode defender seu território. Afinal, a monarquia da Lagosta havia sido protegida.